muito bem-vindo, bem-vinda em mais um episódio do Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente traz aqui um especialista, um empresário, uma pessoa técnica, alguém da educação, de vários segmentos, para a gente falar sobre Amazonas, principalmente que a gente está aqui no Jornal do Comércio, nessa parceria em que a gente viabiliza aqui o podcast para trazer pessoas para falar um pouco aqui sobre o nosso estado. E hoje eu tenho a honra de receber o Rodrigo Volgan de Lemos, que é um grande empresário aqui, tem contribuído muito para a economia, para a geração de negócios aqui da região. Ele que é presidente e fundador do grupo Gerbera Mais, uma empresa multifranqueada e multicanal, que conta com mais de 20 mil clientes recorrentes. Única empresa da região norte, listada por 8 anos consecutivos. 9. 9 ganhamos o 9º selo nessa semana. Ah, então é porque me passaram aqui 8. Então são 9 anos consecutivos. 9, a única empresa do Amazonas a estar 9 anos consecutivos no GPTW e a única do norte. Tá vendo? E o único franqueado do Brasil também que está há 9 anos seguidos. E conta com 36 operações no Amazonas. 22 lojas do Boticário, uma Quem Disse Berenice e uma Toctô, que é uma loja multimarcas. Gente, falar do Rodrigo aqui, se eu for ler tudo, vai dar uns 20 minutos, porque é muita coisa para a gente falar, e eu não quero perder tempo com essa introdução, mas eu preciso só chamar a atenção aqui, que eu achei bem interessante, que ele era advogado de profissão, trabalhou mais de 20 anos como advogado, montou escritório, participou de conselho estadual da UB, enfim. E o mais legal de tudo isso é que ele ainda tem tempo e ele é faixa preta em jiu-jitsu e amante de viagens, e aí a gente vai dar um panorama aqui com o Rodrigo, falar com ele. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Cris, é um prazer estar aqui. Um ano depois, né? Olha. Essa entrevista demorou um ano para acontecer, porque a agenda não batia. Exato. Quando você podia, eu não podia. Quando eu podia, você nunca pode, que você está viajando muito. Inclusive, para trazer ele hoje aqui, a gente sabe que foi todo um acerto, porque ele também já vai para viajar. Sim. Então, Rodrigo, eu quero te agradecer demais por você conceder esse tempo pra gente, porque eu sei que você é muito ocupado, tem muitos negócios, viaja. E além disso, gente, o que eu acho mais interessante é que o Rodrigo é um cara que ele é muito aberto ao aprendizado, né? Sem dúvida. Sinto isso em você. Né? As poucas vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, o Rodrigo é um cara que quer sempre aprender, ele tem a humildade de sempre querer aprender, e assim como ele tem a humildade de sempre querer passar o conhecimento dele para as pessoas. Cris, vamos falar sobre isso. Tem uma frase do Walt Disney que é mais ou menos sobre isso. Ele diz que não adianta você ser luz se não iluminar o caminho do próximo. Ai, que bonito. E é exatamente isso. Sempre quando você está ensinando, você está aprendendo um pouquinho mais. Eu tenho dentro de mim essa verve de professor, então sempre gostei de estudar, mas sempre gostei de compartilhar. Desde a época da advocacia, então já fazia muitas palestras, era professor de cadeira, e quando migrei para o empreendedorismo, que foi um plano B, né? Então, vou contar um pouquinho da história. Eu comecei meu escritório jurídico, isso muito pequeno. E tinha alguém na família que já trabalhava? Não. Primeiro vamos para o direito. Então, mas você não tinha ninguém. Você cismou de fazer... Não. Fiz a faculdade, né? Fui o 2º ou 3º advogado da família, porque a família, pelo lado da minha mãe, é uma família que trabalha na polícia, na sua maioria na polícia civil. E eu tenho um tio que é delegado, agora delegado aposentado, mas na sua maioria advogado não tinha nenhum. E aí eu fui fazer direito, formei na faculdade, 2 anos depois do escritório apareceu a oportunidade de entrar no ecossistema do Grupo Boticário, para comprar uma loja, um quiosque naquela época, eu estou falando de 22 anos atrás. Eu cheguei com meu pai e disse, pai, é o seguinte, apareceu essa oportunidade e o que o senhor acha? Ele virou e disse, tá filho, vamos entrar. E aí eu tinha 75% do capital, meu pai tinha 25%, ele me emprestou. Eu nunca paguei, porque ele era pai, e porque ele virou meu sócio. Então eu disse que não é que eu dei um calote no meu pai, é porque ele virou sócio. Então, ele deu Ele trabalha com você? Não, ele já é falecido. Ah, tá. E aí, meu pai... Mas trabalhou? Trabalhou. Mas meu pai era executivo do Grupo Simões e eu advogado. E eu advoguei por mais de 20 anos.
né? Não parece, parece que foi numa encarnação passada. Mas diz o seguinte, você advogava e tomava conta Sim, da loja. aí tínhamos aqui o meu pai, no Grupo Simões, eu, e a gente tinha um operador, tipo como se fosse um grande gerente contratado, e eu fazia o compliance dentro da empresa e o meu pai o financeiro. Nessas trocas desses gerentes, o que acontece é que o meu pai aposentou, e aí quando ele aposentou ele sai do Grupo Simões, que ele era o diretor financeiro de lá, e entra pro nosso grupo, que era o Grupo Gerbera. Naquela época a gente já estava com 7 lojas. Um grande diferencial nosso, Cris, porque hoje as pessoas conversam comigo e dizem, Rodrigo, é fácil chegar na tua posição, e não é. Por que eu digo isso? Porque eu tinha uma bala de prata e meu pai tinha outra. Quais eram? Meu pai recebia o salário dele de executivo e eu recebia o meu prolabore de advogado. Então todo o dinheiro que saía da operação a gente não gastava, a gente reaplicava. E aí, de 1 para 2, saímos de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, Você acha que 6 para 7. é um bom movimento isso para quem Foi, está começando? sem dúvida, sem não dúvida. gastar, porque tem esse problema da grana. É Começa esse a o entrar problema. dinheiro, a pessoa começa a gastar muito, o cara começa a empreender, começa a ter sucesso e começa a gastar muito. Sim, sim. Então você acha que isso é uma boa Sem dica? dúvida, sem dúvida. Sabe, não, vamos manter aqui a nossa Manter o padrão educação de vida, financeira. sim, sem dúvida, isso muda. Você enriquece, Cris, não é porque você gasta muito, é porque você guarda. Óbvio que eu não estou dizendo para que as pessoas sejam Muquiranas, deixa de, muquiranas. não vou fazer nada, Não, né? viaja, aproveita. Sempre fiz Sim, tudo mas isso. acho que, de novo, né, aquela palavrinha mágica do equilíbrio, né? O equilíbrio é o grande diferencial. E aí o grupo foi crescendo, meu pai aposenta de lá, vem para cá, para a empresa, e aqui na empresa meu pai era um financeiro fantástico, inclusive muito melhor do que eu. Mas no comercial ele não vendia uma água no deserto, ele era horrível. Igualzinho meu marido também. Ele é excelente. Dá uma conta para ele fazer Faz um tudo. cálculo, ele já faz na cabeça, ele já te fala a taxa de juros, ele já te fala quanto tem. É fantástico. Foi vice-presidente de uma multinacional. Sem dúvida. Então é um cara bom, né, disso. Mas se E você aí, falar para ele, vende uma água. ele não vende. E aí o meu pai era muito ruim de comercial, e eu, mesmo na advocacia, eu sempre tive um marketing interno muito bom. Uma comunicação. E uma comunicação muito boa. Sim. E o que aconteceu foi que ele ficou no grupo, até um dia que a gente ficou conversando até tarde, e no outro dia ele dormiu e não acordou. E aí eu tive, e eu tô falando eu não agora... acredito. Sim, não teve doença nem nada, dormiu e não acordou. Que é a morte desejada por todos nós, né? Por mim, principalmente. Nossa, gente. Né? Então, Tristes imagina, que ficam, porque sem dúvida. não entendem, Imagina né? você ficar conversando com seu filho até meia-noite, Gente, não dorme acredito. e foi uma grande despedida. E no momento que ele falece, eu tenho que decidir se eu vou ficar com o meu plano B ou com o plano A. O plano A era a advocacia, que estava muito bem. Constituído, estava tudo muito bem, certinho. né? Mas eu escolhi ir para o caminho mais difícil. Naquela época, a gente tinha 7 ou 8 operações, e aí eu disse, tá, eu vou migrar, e aí eu estou falando de 2015, né? Fiz essa mudança de carreira e escolhi vir para cuidar das minhas operações. Larguei a advocacia, o que para os meus amigos advogados foi um absurdo, Nossa, imagina, porque eles olharam, pessoal. poxa, esse cara é um dos caras mais bem-sucedidos da cidade, como é que ele larga o direito para se aventurar. Para se aventurar no empreendedorismo? E aí eu comecei a cuidar mais das minhas operações, que já eram minhas, e fui crescendo devagarinho. Tanto que eu ainda fiquei mais 2 ou 3 anos, ainda no Gerbera, recebendo os meus prolabores do escritório jurídico que me sustentavam, o que é muito bom também. Só que o que aconteceu em 2015 e 2016? Nós tivemos a crise da Dilma. Nesse momento da crise, foi o nosso grande momento de mudança, foi o all-in que a gente acabou dando. Porque enquanto o varejo caía 40%, 50%, a gente empatou no 0 a 0. Quando você empata no 0 a 0 no varejo e tem estoque, a minha liquidez, ou seja, o dinheiro da conta aumentou. E apareceu a oportunidade da gente comprar operações no interior. E aí eu gostei desse negócio de comprar empresa, compramos um grupo no interior, um ano depois compramos um segundo grupo, e agora em 2023 compramos mais um grupo. E aí hoje o Grupo Gerbera, que
10 anos, há 11 anos atrás, tinham 7, 8 operações, tá com essa quantidade de loja. Então a gente foi reinvestindo e além do crescimento orgânico, a gente trouxe o crescimento inorgânico com compra de outras operações, além da abertura de novas lojas. E qual é o plano para 2026, Rodrigo? A gente tem a abertura também de algumas operações entre Manaus e interior, cada vez mais melhorando... Também o Boticário? Também melhorando a nossa logística, acreditando nas nossas pessoas, contratando mais gente. A gente começou com apenas 3 colaboradores no grupo. Eu ia te perguntar isso, quantos? Hoje são mais de 550, né, empregados todos de carteira assinada. A gente sabe como isso é difícil no Brasil. Nossa! A gente deve finalizar o ano com mais ou menos 600 colaboradores. Então, é uma história de muito sacrifício, mas graças a Deus deu muito certo. E eu, nesse caminho, sempre gostei de ensinar, então comecei a escrever. Exatamente, a gente vai chegar aqui. Escrevi meu livro, que foi lançado no ano passado. Que foi quando a gente se conheceu, que eu fui convidada para ir no seu lançamento. O livro já virou best-seller, graças a Deus, rodando super bem. E além disso, como eu disse, a carreira de professor, ela foi para um outro lado. Ela ajudou nisso. E aí eu comecei a dar minhas palestras, as imersões que eu acabo ministrando também no Amazonas. Então, além de um empresário, eu sempre acabo compartilhando muito e conversando. Óbvio que eu não vou compartilhar segredos do meu negócio, mas eu posso entregar algumas coisas que venham ajudar outros empreendedores, porque eu já fui pequeno, já fui médio, já passou por já fui grande. Por tudo isso, então, né? E sou grande. Então não é aquela questão de uma pessoa que fez um curso no final de semana, chega e vai te ensinar. Exatamente. Então eu bato muito em cima disso. Eu gosto do conteúdo técnico, que eu sou um técnico, né? Porque além disso ainda tem um lado do advogado, e a minha formação é de advogado trabalhista. Então existem 2 formas de aprender, Cris. Uma é chorando, a outra é vendendo lenço, né? Então, de se portar, perdão. E aí o que eu digo é, no direito eu via muito isso, muita empresa quebrar, porque a maioria dos problemas com empregados, eles eram decorrentes de relação entre um chefe e um colaborador, ou um clima de trabalho. Então, busquei sempre trazer um melhor ambiente de trabalho para o meu grupo. Sei que não somos perfeitos, a gente tem muito a evoluir, mas essa expertise do direito do trabalho me ajuda até hoje. Então, a gente fala na empresa que normalmente o primeiro advogado da empresa sou eu, mesmo tendo as advogadas contratadas. Então, porque você tem toda uma experiência, eu acabo tomando umas decisões de maneira muito mais rápida que um empreendedor normal acabaria tomando. Com né? certeza. Então, isso você consegue ver holisticamente o teu negócio. Isso é muito importante. E na construção de um ecossistema, que é como nós trabalhamos hoje, porque a gente separa a empresa em 5 lugares, né? Pessoas, né, que eu falo de gente, cultura, financeiro, o dinheiro tem que estar entrando na empresa, isso é óbvio, comercial, ou seja, as vendas têm que estar ocorrendo, marketing, e no Amazonas eu não posso esquecer da logística. Então, quando a gente roda esse ecossistema, que não é fácil aqui, imagina, hoje, a gente está em 46 municípios do Amazonas, com uma entrega super rápida. Igual a nossa empresa, quem faz uma entrega similar é a Bemol. E a Bemol está aí há quanto tempo no mercado? Minha empresa é uma empresa relativamente nova, nós temos 22 anos. Então, eu sou um misto de primeira geração com segunda, porque apesar de ser fundador, meu pai estava comigo desde o início. E esse mix acaba sendo um grande diferencial dentro do negócio. Agora me diz uma coisa, o que o leitor vai encontrar aqui de diferencial nesse livro? Um pouquinho de tudo que funciona para pequenas, médias e grandes empresas. A gente pensa que, por se tornar um grande empresário, você acaba esquecendo do básico. E não, tem coisas que ocorrem em todas as empresas, independente de tamanho. Né? O cuidado com o financeiro, cuidado com venda, cuidado com marketing. Óbvio que em cada tamanho você tem que respeitar o seu tamanho. Sim. Então, respeitando a fase que você está no negócio, você tem como aplicar e evoluir. E aí a gente dá dicas que você consegue utilizar em todos os tamanhos de empresa. Desde a barraquinha da esquina que vende cachorro-quente,
até uma grande empresa, uma grande multinacional. E como é que está sendo essa experiência para você agora de palestrante? Essa Você tem, assim, eu tenho percebido que você tem se envolvido mais, com mais cursos, com palestras, participando de eventos. Sim, isso é algo que eu já faço desde a época do direito, né? Só que o grande problema não só intensificou, mas a questão é que o Steve Martin, que é um humorista e ator fantástico, ele diz que ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: seja bom o suficiente que seja impossível de ignorar. Então, o nosso trabalho começou a reverberar e a gente tem um problema de logística, a gente está no Amazonas. Então, para você ser reconhecido lá fora é muito mais difícil. Só que chega um momento que não dá para ignorar mais você. Então, acho que essa barreira foi quebrada e a gente começou a receber convites de outros lugares que não apenas de Manaus. E também é importante, né, Cris? A gente tem que saber se valorizar. Eu comecei a dizer muito não. As pessoas diziam: Rodrigo, tudo bem? Vem dar uma palestra aqui na minha empresa. Eu disse: olha, conversa com o meu marketing, fecha o cachê e vida que segue. Certo. E eles não estavam acostumados a isso. E eles diziam: poxa, mas antes tu vinha de graça. Eu digo: pois é, existem fases e fases. Então, a gente diminui por um lado, mas cresce pelo outro. E eu digo isso, Cris, que você não pode entregar de graça o que leva o pão para sua casa. E a gente tem muito disso. Às vezes as pessoas... Uma consultoria do advogado. Rodrigo! A pessoa liga, o cara vive disso. Mas me dá uma dica. Não, meu irmão, passa no meu escritório e você vai receber. O médico, quando você liga para o médico: olha, eu queria, com endócrino, eu queria emagrecer, me ajuda? Ajudo, passa no meu consultório que eu vou lhe ensinar. Então, isso é muito importante. E outro lugar... É uma forma de respeito também pelo respeito. Nosso trabalho, né? Quanto que você já leu, quanto curso você já participou, quanta cabeçada você já deu na vida para chegar hoje nesse formato do Rodrigo de hoje e agora... você não pode dar de graça. E outra questão importante, eu gosto de ler muito, né? Mas isso é meu. Eu leio na média de 1 livro por semana, então facilita até no cuidado com as palavras. Você começa a ter um vocabulário muito mais rico e precisa ter um cuidado para se tornar entendível por todos. Isso, porque eu acho que é o grande desafio. Se eu quiser trabalhar de maneira verborrágica, gente, é quando a gente começa a falar algo num nível tão alto que as pessoas acabam não entendendo. Seria muito fácil para mim. Isso me chamou a atenção, porque você fala isso no livro. Eu tenho que ter esse cuidado de falar o português claro para que as pessoas entendam. No mundo corporativo, a gente acaba utilizando muitas linguagens internacionais. Exemplo. CEO, o founder, né? Então a pessoa fala: você vai fazer o onboarding. Onboarding é nada mais nada menos que a integração dentro da empresa. O meu colaborador que está no operacional, lá no dia a dia, ele não sabe o que é onboarding. Onboarding ele vai achar que é uma viagem de avião, parece um negócio de avião, um voo. Mas não é. Então, eu busco trazer para o nosso linguajar de maneira simples para que todo mundo entenda. E como eu ando em vários mundos diferentes, eu treino jiu-jitsu desde os 8 anos de idade. Então, faz com que eu me comunique tanto com atletas de alto nível como atletas iniciantes, pessoas ricas e pessoas pobres, porque no tatame o presidente olha para o porteiro de igual para igual na hora da luta, e muitas das vezes o porteiro bate no presidente. Então, essa humildade que o jiu-jitsu traz e trouxe para minha pessoa me fez, na época que eu era criança ainda, evoluir muito, e eu trago esse aprendizado até hoje. Por quê? Continuo treinando, continuo evoluindo, continuo estudando, porque além de estudar, eu executo. Eu não gosto muito, Cris, de enrolar. Às vezes as pessoas falam... O brasileiro tem um grande problema que é o seguinte: você encontra com a pessoa e ela fala: vamos marcar aquele negócio? Aí a pessoa fala: vamos. Aí você faz a outra pergunta: quando? Aí ela não responde. Porque isso aí é aquela enrolação normal. Eu não sou esse tipo de pessoa. Quando a pessoa fala bem assim: vamos fazer um projeto? Eu digo: tá. A gente começa quando, qual o custo e quem são as pessoas. Então, para quando, quanto e com quem. A partir daí as pessoas dizem: mas como assim rápido? Eu digo: é simples assim que a gente faz. É por isso que você vai também, a energia vai circulando aí na tua vida, teus negócios vão crescendo, porque também você consegue se organizar e não é só planejar, é executar. Eu acho que o mal do brasileiro nesse ponto que você está falando é isso: a gente fala muito
E E executa fala pouco. muito bonito, mas na hora da execução, ó, botar a mão na massa, eu acho que brasileiro ainda tem essa coisa difícil Sim. de lidar. Sim, e outra coisa, eu não levo para casa a síndrome do caramelo, tá? Nem a síndrome de Gabriela. Vou explicar para você aí as duas síndromes. Da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Essa síndrome eu não tenho. E a do caramelo, que eu nasci aqui no Amazonas, eu sou inferior à pessoa que está lá. Não, nós somos tão competentes quanto. Ou até mais. Ou até mais. Então, vou me preparar para quando eu tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa, eu esteja preparado e ela vai ver que aqui também tem gente boa. Ah, não tenha dúvida. Gente, olha, a gente teria a tarde toda para falar. Eu acho que é uma conversa muito rica e você tem muito conhecimento e tem essa facilidade de passar para a gente. Então, seria excelente se a gente pudesse. Se você puder voltar numa Claro que eu outra posso. oportunidade, eu sei que a tua agenda, que ele já falou para mim que em 2026 está praticamente fechada, mas numa outra oportunidade, infelizmente a gente está chegando ao fim. Mas quero te agradecer demais, Cris, tá? obrigado. E, Muita saúde, que eu acho que fechando, é essencial para mim e para você que venceu uma barra faz pouco tempo. Mas, continue malhando, sempre, se cuidando. Saúde em primeiro lugar. A gente falou sobre isso no início, você que está acompanhando aqui, a gente falou nos bastidores sobre isso, sobre saúde, sobre alimentação, sobre a gente ser disciplinado para as coisas. Porque quando você é disciplinado para as suas coisas pessoais, com certeza você vai levar Sem isso dúvida. para a sua vida profissional e se tornar um grande empresário, uma pessoa super flexível, super acessível. Então, parabéns pelo teu trabalho e por essas 550 pessoas que estão ali com a carteira registrada, que estão ganhando seu salário, estão ajudando no crescimento da empresa. Então, parabéns pelo teu trabalho e espero que você volte aqui outras vezes para falar para a gente das novidades, porque você é um cara que não para, né? Então, eu tenho certeza que vai ter mais novidades para trazer para a gente, tá? Obrigado, Cris. Super Precisando obrigada. é só chamar. Obrigada, viu? Gente, depois dessa conversa maravilhosa com o Rodrigo, a gente vai terminando aqui mais um episódio do Amazônia Empreendedora, uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e com o patrocínio do NDT. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta, tá? Um abraço.